Agora, 10 horas 13 minutos, a gente segue com o CBN Campinas, depois da indicação aí da previsão do tempo para chuva, calor, né? A gente vem acompanhando esse cenário que é comum principalmente para esta época, né? Para a estação também do ano, mas também uma preocupação com a infestação do mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue, né? Principalmente quando há o fenômeno El Niño atuando. Cientistas mostraram que índices de incidência de larvas do Aedes aegypti, principalmente em recipientes descartados ao ar livre, cresceram exatamente sob os efeitos do fenômeno climático, com temperaturas acima de 23 graus e que tem um volume de chuva que ultrapasse os 153 milímetros. Aqui em Campinas existe, né, epidemia. Mais de 120 pessoas adoeceram por dengue esse ano, 80 morreram. É o pior registro, então, dos últimos anos. Em 2015 também teve um cenário preocupante, mas ainda assim já ultrapassamos. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos conhecer as estratégias do município em relação a novas medidas de combate ao mosquito transmissor. Mas, paralelamente a isso, vamos entender um pouco mais sobre essa infestação do mosquito com o Tiago Salomão de Azevedo, que é ecólogo, geógrafo e que participou de vários estudos também relacionados a esse monitoramento. Seja bem-vindo, Tiago, que está no nosso estúdio principal hoje. Olá, bom dia a todos, bom dia, Sandra, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também nosso em recebê-lo, já que são vários estudos que fazem esse monitoramento, né, Tiago? E explica para a gente o que é exatamente essa análise, né? Como que ela é feita, essa análise de infestação? Bom, a análise de infestação tem várias formas de se fazer. O que é preconizado ainda, existe que a gente chama, né, de levantamento de índice larvário. O que isso é feito? As secretarias de saúde, né, de acordo com os seus departamentos de zoonoses ou monitoramento de dengue, cada secretaria municipal de saúde tem um nome específico para isso. Mas o que acontece? É feita uma distribuição dos agentes, né, dos agentes de endemias na cidade, no qual eles vão fazer um levantamento, são casas que são sorteadas e eles entram nessas casas e faz o levantamento do índice larvário. O que é o índice larvário? A quantidade de larvas que são encontradas dentro dos criadouros que estão, né, dentro desses imóveis. E isso é preconizado que sejam feitos 4 levantamentos durante todo o ano e que abranja o máximo possível do território da cidade. Na verdade, se pede para fazer todo o município, mas às vezes não você consegue fazer, dependendo do tamanho da cidade, da quantidade de agentes que se tem, mas se pretende que se preconize, na verdade, que se faça o maior número, se consiga cobrir o maior número possível de área. E qual que é o parâmetro, digamos, para dizer se é pouco ou se é muito? Esse índice larvário, depois, cada criador, são contadas o tipo de criador, as quantidades de larva. Depois, essas informações são processadas num índice que se chama Lira. Né? Esse índice Lira, ele preconiza da seguinte forma: se você, dependendo do grau da infestação, ele pode ser muito elevado, ele pode ser em estado de alerta ou ele está em condições boas, né? Ele não tem problema nenhum. E é importante um indicador, então, para que os municípios possam adotar as estratégias realmente de combate. Sem dúvida, sem dúvida. É o principal fator para fazer o combate contra o mosquito. E nessas pesquisas, né, que vem sendo feito com base então nessa infestação, o que vocês podem contribuir também a mais, né? Porque a gente sabe das condições que são propícias para o mosquito se desenvolver, né? Calor, água ali parada, né?
e tem muito a ver com o período do ano e com os fenômenos climáticos. Sim, existe toda uma questão de sazonalidade, no qual as variáveis climáticas, né, tanto temperatura, quantidade de chuva, umidade, favorecem a proliferação do mosquito. O mosquito em si, ele é extremamente governado, vamos dizer isso entre aspas, pela temperatura. Existem vários trabalhos científicos que comentam sobre esse comportamento do mosquito em relação à temperatura, né? Então, quando você tem temperaturas muito baixas, próximas a zero ou até 10 graus centígrados, o mosquito cessa a sua atividade. Em contrapartida, se eu tiver temperaturas muito elevadas, acima de 40 graus, o mosquito também não consegue sobreviver. Então, nessa faixa de 10 a 40 graus, ele tem uma temperatura ótima, que chega em torno de 23, 25 graus, aonde ele aumenta o seu metabolismo, consegue depositar mais ovos, esses ovos vão eclodir numa velocidade maior, e aí a quantidade de mosquito vai acabar sendo proliferada. O interessante é que dentro das cidades, esse comportamento, esse padrão térmico, vamos dizer assim, climático, ele se altera devido principalmente ao fenômeno de ilhas de calor. Então, dentro desses estudos, e foi um dos estudos que na verdade foi tema do meu pós-doutorado em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública, eu verifiquei no município de Santa Bárbara do Oeste que no inverno, onde as temperaturas chegavam a menos de 10 graus centígrados, ainda existia mosquito. E por que esse mosquito estava ali? E dentro desses estudos a gente conseguiu identificar que a existência do fenômeno ilha de calor fazia com que a temperatura de uma determinada região da cidade era maior que esses 10 graus centígrados. Ou seja, propiciando que o mosquito sobrevivesse e fizesse todo o seu desenvolvimento num lugar, numa região da cidade onde as condições climáticas do entorno eram adversas. Então, esse efeito de ilha de calor ajuda o mosquito. Essa ilha de calor Sim. não tem relação com a onda de calor que nós passamos de forma generalizada. Não. É uma variação natural, na verdade, que existe entre a cidade. Exato. Quanto, por exemplo, imagine só, a gente está num lugar que só tem área construída. E aí nós vamos para um lugar na cidade que é mais arborizado. A gente já sair percebe... do centro de Campinas e ir para Souzas. Exato. Já dá para perceber um conforto térmico Sim. diferente, né? Não é aquele calor que mela, que a gente fica suado. Não, a gente tem uma temperatura mais agradável. Então, isso faz com que dentro da cidade eu tenha uma heterogeneidade de temperaturas de acordo com o seu tipo de uso. Ou seja, áreas edificadas, áreas mistas edificadas com vegetação, só área de vegetação. E isso fica, vamos dizer, entre aspas, uma salada onde o mosquito pode se proliferar. Então aí cabe às prefeituras também ter que ter essa visão micro, né? De Sim, cada região sim. Agir de forma diferente em cada região. Exato, ela trabalha numa escala climática diferente. Mas eu fico imaginando exatamente o desafio diante das mudanças climáticas, né? De fatores extremos e que a gente tem uma previsão, às vezes... diária mesmo, até aqui na programação da CBN, e que tem, às vezes, mudança de um dia para o outro, né? Então, imagino fazer esse controle, né? Exato. Esse é o grande desafio, né? Porque para controlar o mosquito, os fatores climáticos, lógico, eles estão relacionados e estão muito intrínsecos ao seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento do mosquito. Mas ele não é o único, né? Eu tenho que pensar numa questão socioeconômica, no sentido do qual as populações mais vulneráveis propiciar que o mosquito se prolifere, deixando
criadouros, os potes, os pratos, as garrafas, aqueles pratos de planta que normalmente fica embaixo de vaso. Tudo isso como eu posso dizer, eu brinco assim, tudo isso é como tacar fogo no mato seco para o mosquito se proliferar. Né? Ele vai usar essas condições. E isso também é heterogêneo dentro da cidade. Eu tenho essa condição, eu tenho uma outra condição importante que aí é relacionado à própria epidemia, que é o tipo de sorotipo circundante, como aconteceu esse ano, que nós tivemos a entrada do sorotipo 3, que há 15 anos não circulava. Então vocês imaginam, em 15 anos que esse sorotipo não circulava. Em 15 anos, qual foi o aumento da população? Vamos colocar aqui na nossa região. Estou chutando o número. Vamos imaginar 100 mil pessoas. Essas 100 mil pessoas estão suscetíveis. Porque elas não tiveram contato com esse sorotipo da dengue, no caso, o sorotipo 3. Eu tenho essa condição, eu tenho, como já falei, a condição social, a condição climática e a questão também que é muito importante, que agora precisa ser, está sendo divulgada, mas a população precisa aderir mais. A própria questão da vacinação da dengue para a população elegível, tem que se vacinar. Aproveitem as oportunidades. Então, é um conjunto de fatores. Ô, Tiago, você comentou, né, que foi feito o levantamento em Santa Bárbara do Oeste, né, que ajudou a trazer mais esclarecimento a respeito disso, mas que ações efetivas foram adotadas a partir desta constatação? Então, a partir dessa constatação, esse trabalho que foi meu pós-doutorado foi publicado em 2019, se eu não estou enganado, né? E a partir disso, nós começamos dentro eu posso falar hoje pelo município, que eu atuo na Secretaria de Saúde, né? Sou diretor da Secretaria, trabalhando propriamente com a dengue, né? E nós percebemos e desenvolvemos uma outra metodologia além dessa questão do levantamento larvário. Nós percebemos que dentro do município, isso foi o assunto de um outro trabalho nosso publicado, que no caso Santa Bárbara do Oeste é uma cidade com uma característica diferente, né? Nós temos no município muitos acumuladores e recicladores de material. Então, num outro estudo, nós percebemos que a existência dessa corte, né, dessa população de catadores, propicia que o mosquito também tenha um desenvolvimento maior. Por quê? Eles acumulam muito materiais. E esses materiais ficam, às vezes, ou na maioria das vezes, não são guardados adequadamente. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Aqueles potinhos de sorvete, que é plástico. Eles recolhem e guardam para vender depois. Esses potes sendo guardados de uma forma errônea, por exemplo, ao ar livre, choveu. Choveu, já virou um criador. Pois é. Então a gente percebeu esse tipo de situação e depois nós implantamos no município, isso é contínuo, desde começo de 2020, houve trampas, que são armadilhas de ovos. Então nós conseguimos cobrir o município como um todo, são mais de 353 armadilhas espalhadas no município e organizadas de uma forma que cubra toda a área urbana da cidade, que são monitoradas mensalmente. Então, isso nos dá uma facilidade e uma visibilidade muito maior, porque se toda semana eu estou vendo onde eu tenho ovo, ou uma quantidade de ovos do Aedes aegypti maior, eu sei que ali tem mosquito. Então é lá que eu tenho que ter ação. Então, e aí reduziu o número de casos. Sim. Nós conseguimos, no começo do ano, reduzir muito a quantidade de mosquitos no município.
Por quê? E, consequentemente, de casos de doença. Teria que ser assim, né? Mas nós não contávamos com aquele sorotipo 3 circulando. Então, eu tinha menos mosquito, mas eu tinha uma população suscetível muito maior. O que aconteceu? Aconteceu a grande quantidade de casos. É para você perceber, Sandra, como é complicado a gente trabalhar. Né? A gente segue a cartilha, a gente faz, mas existe tantas variáveis e tantas nuances e uma heterogeneidade de variações que a gente faz o que pode, o máximo que pode, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue. É claro que juntar a ciência, né? Sim. O serviço público mesmo. Exato. E a própria comunidade. Exato. É uma batalha de todos. Cada um cuida do seu e avisa o vizinho, por favor. Não deixe criadouro, não deixe pote, prato, garrafa exposto. Essa é uma boa dica. É a medida básica praticamente, né? Exato. Que a gente vem reforçando ano a ano e mesmo assim, realmente, como você disse, ainda existe sim essa dificuldade. De qualquer forma, Tiago, agradeço pela vinda presencial aqui no estúdio da CBN e que as contribuições continuem também dos estudos, espaço sempre aberto para você. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Fico à disposição de vocês. Sempre que precisar, eu estou aqui. Estou à disposição. Vamos alertar, por favor. Gente, cuidem. Se cuidem. Tiago Salomão de Azevedo, ecólogo, geógrafo, também faz parte aí da Diretoria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. CBN Campinas. Oferecimento